Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a reunião entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, né? Que, como a gente falou no vídeo mais cedo, olha só o pessoal falando aqui exatamente o que eu disse que eles falariam no vídeo mais cedo. Não, porque foi uma reunião muito boa, teve um clima amigável e a quebra de gelo e não sei o que lá. Traduzindo o que eles falaram, não chegaram a acordo nenhum. Bolota, nada andou. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Alexander Chuparov III, os cria da VIP Vaid Kenner e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje foi a tão aguardada reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira, né? Então agora começou. O Lula teve lá um encontro, rolou a química com o Trump. Segundo o Lula, rolou toda uma petroquímica com o Trump, coisa e tal. Eu não sei, eu acho que ele imaginou que isso era um elogio. Eu não sei o que ele pensou quando falou esse tipo de coisa, né? Se é que ele, eu não sei nem se o Lula pensa em alguma coisa, né? Acho que ele só fala merda, só liga o falador de merda e pronto, né? Mas enfim, hoje seria o ponto da virada, hoje que ia acabar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, ia acabar as tarifas no Brasil, ia acabar a coisa toda, tava todo mundo animado, e aí... Parece que não deu muito certo não, meu amigo, parece que não rolou, né? É lógico, como eu avisei vocês que eles fariam, né? Eles fizeram um comunicado, não, porque foi um ponto importante para quebrar o gelo, para começar as negociações e não sei o que lá. Ou seja, bolota, amigo, não saíram do lugar. E tem gente dizendo que foi pior ainda do que isso, tá? Vamos ver aqui, ó. O Sam Puncher mostrou que teve essa foto aqui, tá vendo? Do Marco Rubio com o Mauro Vieira aqui em frente a um dos pais fundadores lá dos Estados Unidos, sei lá quem é esse cara aqui, mas um cara importante lá nos Estados Unidos, né? E tá aqui, ó. Obviamente, o Paulo Figueiredo mandou essa também, né? Obviamente o Itamaraty deve publicar uma nota genérica dizendo que a reunião foi maravilhosa e coisa e tal, mas pelo que se soube, saíram de mãos abanando. Confere. É, exatamente, não teve porra nenhuma. Zero, bolota. Aqui, ó. Hoje em Washington, o chanceler Mauro Vieira se reuniu por 1 hora com o secretário de Estado americano Marco Rubio. 1 hora. Então não foi rapidinho, não. Foi uma reunião grande, né? O encontro que a diplomacia tentou vender como degelo terminou sem acordo sobre tarifaço de 50%. Segundo fontes da Jovem Pan em Washington, Rubio condicionou qualquer avanço comercial à revisão do que chamou de opressão judicial no Brasil, citando nominalmente Alexandre de Moraes e as sanções aplicadas a figuras públicas. Ou seja, sem a liberdade de Bolsonaro é para começar a conversa. Depois que soltar Bolsonaro, que acabar essa lambança do Alexandre de Moraes, aí que vai começar a conversar. Aí você pode falar porque a moeda dos BRICS, porque terras raras, minerais raros, sei lá o quê. Porque o diesel da Rússia, não sei o que lá, não sei o que lá. E depois disso tudo, aí você pode conversar, mas antes disso não tem o que fazer, né? A conversa também abordou relações do Brasil com Venezuela e China, mas o tom foi duro. Os Estados Unidos exigiram garantias de liberdade política e jurídica antes de finalizar os acordos. Vieira saiu da Casa Branca atordoado. Diz que o cara tava de mau humor mesmo, cara. Ele sabia que seria uma reunião dura. Ele não sabia que ia ser atropelado por um caminhão, né? Essa foi o sentimento dele lá, né? Aqui, ó. O Paulo Figueira. Pelo visto, segundo a Globo, Rubio e Mauro Vieira passaram 1 hora discutindo a vitória do Vasco sobre 2-0 sobre Fortaleza. Aliás, grande vitória, parabéns ao Vasco. Gente, é preciso muito boa vontade, né? Que tá falando aqui, ó. Porque a reunião durou 1 hora e, na reunião, segundo interlocutores, não houve conversa sobre temas específicos, mas ficou definido que as assessorias dos dois países vão levantar seus interesses para levar as mesas de negociações. É aquilo que eu falei para vocês. Eles estão desesperados? Por quê? Porque eles têm que apresentar para o Alexandre de Moraes, para o pessoal do Supremo, para os empresários brasileiros, boas notícias. E eles não têm boas notícias para dar. Então eles iam falar alguma coisa que estão negociando. Eles vão tentar enrolar o máximo que der esse pessoal, porque eles sabem que não vão conseguir nada, né? Então vão tentar enrolar o Alexandre de Moraes o máximo que der, vão tentar enrolar os empresários brasileiros o máximo que der. O Alexandre de Moraes é um otário. Se não fosse um otário, não tinha se enfiado no buraco que ele se enfiou com essa ação contra o Bolsonaro. Mas os empresários brasileiros, nem todos eles são otários. Tem alguns que são, mas nem todos são otários. Então o pessoal já deve estar percebendo o problema dessa história, né? Exatamente o que a gente falou. Ok, beleza, vamos conversar, vamos conversar. O Trump abriu essa porta, por quê? Porque o Lula estava dizendo que o Trump não quer falar com ele. O único objetivo do Trump era esse. Agora, o Lula não pode falar que o Trump não quer falar com ele. Não, o Trump quer. Você foi lá, conversou, mandou o seu cara, conversou com o meu cara e pronto, estamos conversando.
né? Não pode mais falar que não quer conversar com ele. O problema todo não é não conversar. O problema todo é que o requisito está colocado na mesa. Você não quer aceitar o requisito, aí não tem o que fazer, pô. Aqui, ó. Olha só o que disse o cara aqui da... Esse aqui é a Jovem Pan News. Olha só o cara falando aqui sobre o resultado dessa reunião. Vamos ouvir o cara aqui. É o senhor... Não sei quem é o nome desse cara aqui. É bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão. O Mauro Vieira saiu até torto da reunião, meu amigo. Não conseguia nem sentar depois da reunião, cara. Marco Rubio sacaneou o Mauro Vieira. É o que eu falo pra você, bicho. Era lógico que isso era jogado de negociação do Trump. Por quê? O que o Trump queria com essa coisa toda? Ele só queria roubar do Lula o argumento de que eu não quero conversar. Não quero, eu tô aqui pra conversar. Estamos aqui pra conversar, pô. Não tem nada disso, não. Agora, pô, conversa aí, pô, traz alguma coisa pra mesa. Ah, mas terras raras. Ah, mas diesel. Ah, mas não sei o que lá, moeda dos BRICS. Porra, todo mundo tá cagando pra terra rara. Tem terra rara pra caralho. Terra rara é um negócio que o pessoal fica falando de... É palavra de buzzword, né? Não quer dizer nada, na verdade. E tem pra caramba por aí. As terras raras do Brasil... Você sabia que as terras raras do Brasil todas são enviadas pra China? Porque é só a China que processa terras raras. A gente não tem capacidade de processar terras raras. Então é inútil as minas no Brasil, né? Mas enfim, terras raras não interessa, a moeda dos BRICS não interessa, porque não tem chance nenhuma disso funcionar. Você tem, o que mais que o Lula tinha prometido? Tinha prometido diminuir a censura das redes sociais. Mas cheio de dedos, não porque não sei o que lá. Agora repara até esse aspecto também, é um negócio engraçado, né? Que eu tava pensando nisso. O Lula falou que não pode interferir no judiciário, por isso que não pode soltar o Bolsonaro, não pode acabar com esse processo. Mas o Lula estava sugerindo mexer na questão da censura das redes sociais. Só que detalhe, a censura nas redes sociais está sendo feita pelo judiciário também. Então como é que vai ter mudança na censura das redes sociais se o judiciário não embarcou nessa parada? Se não pode mexer no judiciário? Porque quem está regulamentando as redes sociais, quem está fazendo censura nesse momento no Brasil é o judiciário, né? Então, ou seja, ficou numa situação realmente complicada isso daqui, né? Enfim, mas todas essas coisas, o Marco Rubio falou, não, a gente conversa sobre tudo isso. Podemos conversar sobre todos esses temas. O primeiro ponto é resolver a questão do Alexandre de Moraes e do Bolsonaro. Tem que o Alexandre de Moraes reconhecer o erro desse processo, acabar com o processo e liberar todo mundo. Só isso. Pronto, agora aí a gente conversa. Vamos ouvir mais o cara aqui. Né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Olha só, o pessoal está querendo não apenas que o processo do Bolsonaro seja encerrado, o Alexandre de Moraes tem que ser punido. O Alexandre de Moraes tem que ser punido. Eu acho que... Não, que o Alexandre de Moraes tem que ser punido, eu concordo plenamente. Isso tem que acontecer. Em algum momento esse cara tem que pagar pelo que ele está fazendo. Não tem outra alternativa para salvar o Brasil. Se o Alexandre de Moraes pode fazer o que ele fez e sair livre, então não existe mais Brasil, não existe mais justiça, não existe mais Estado Democrático de Direito, não existe nada. O Alexandre de Moraes é um monstro, ele tem que estar na cadeia, junto com o Lula, diga-se de passagem.
Agora, como é que o Lula vai responder isso daí? Como é que ele vai fazer com isso? Eu não sei, né? Vamos ouvir mais o cara aqui. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi não. Não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Houve uma conversa, houve um degelo. Degelo de quê, meu amigo? Não degelou porra nenhuma. Para degelar, para começar a degelar a coisa, tem que botar o Xandão na cadeia. Aí começa a degelar a coisa, aí começa a esquentar o negócio, a esquentar o clima. Com o Xandão andando solto por aí, né, sem estar em prisão domiciliar, sem estar preso, não tem o que conversar, cara. O mais engraçado nisso, cara, é você lembrar, no vídeo mais cedo que eu fiz hoje, né, o pessoal da imprensa todo otimista, não, porque agora acabou, agora Eduardo Bolsonaro não significa mais nada, acabou a influência, não, o Trump nem falou de Bolsonaro, acabou Bolsonaro, vamos agora reduzir as tarifas e acabar com a Magnitsky, tá todo mundo animadinho, batendo palma, e fuderam, tomaram no cu. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos. Inclusive, estão nesse momento, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Porque do lado americano vem chumbo grosso. Não havia, até semana passada, nenhum tipo de conversa para amenizar isso. Os caras saíram até tonto. O Mauro Vieira levou um time de pessoas para negociar, para chegar lá num acordo e coisa e tal. Tá, mas cadê a soltura do Bolsonaro? Cadê a prisão do Xandão? Onde é que tá? Cadê a parte desse acordo que fala da prisão do Alexandre de Moraes e da soltura do Bolsonaro? Onde é que tá isso aí? Ah, não tá em lugar nenhum. Então, meu amigo, vai discutir o quê? Eu discuti a vitória do Vasco, acho um bom tema, um tema legal de bater um papo, né? Mas só para isso mesmo, porque né, as tarifas não vai resolver nada aqui, ó. Aqui, ó, o Mauro Vieira acaba de confirmar que o Jameson Greer, que é aquele cara que estava do lado do Bessent, né, e que falou que, olha só, a gente pode negociar os 10% das tarifas, que é a relação à parte comercial, mas os 40% das tarifas do Brasil é a punição pelo abuso de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Então esses 40% não saem se não resolver esse problema, né? E ele estava na reunião com... Eu fico imaginando a cara do Mauro Vieira, não é à toa que o cara tava falando, tava até meio torto depois, não sabia nem o rumo dele, não sabia nem para onde que ele ia depois dessa reunião. Muito engraçado, cara, vai ser muito bom isso. E a imprensa tá aqui, não, porque foi um avanço, porque conversaram, um clima amigável, um clima muitíssimo amigável, assim. E aí, no cozinha não vai nada? Porra, né? E aí, né? Porra, que negócio é esse, porra? Esse pessoal, eles estão tão fora da realidade que eles não sabem o quanto que eles estão fora da realidade. É impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.